Continuando a parte de telhado, agora pegando aqui a parte do corte, a gente vai chegar numa solução parecida com essa aqui, nos cortes transversais. Eu vou tirar aqui e aí vou começar do zero com o passo a passo. Aqui eu estou usando também uma ferramenta que vale a pena vocês aprenderem aí, que é a desseleção, né? A gente faz a seleção e no caso aqui, por exemplo, eu não quero selecionar essa linha magenta aqui. Eu aperto o Shift e seleciono ela, então ela cancela a seleção, uma ferramenta bacana também. Então eu vou selecionar o meu telhado todo aqui e vou colocar ele para o lado, ou posso colocar até para baixo aqui, uns 10 metros. Então vamos começar. Então a primeira parte do telhado é essa parte que fica aqui embaixo, que é a peça. Tudo que a gente vê cortado é sinal de que a gente está vendo uma peça no sentido longitudinal. As coisas que a gente está vendo de frente são as peças que ficam posicionadas no sentido transversal. Então eu tenho o contrafrechal, que é esse que fica embaixo, para essa peça aqui que a gente chama de linha, né, que é a base da tesoura do telhado, não ficar direto em cima da laje. Então a gente tem essa peça aqui que vai de fora a fora, que é como se tivesse um pezinho, né, embaixo do telhado aí. Para fazer o telhado, a gente vai fazer só a estrutura como se ele tivesse só a base de cargas aqui, né, distribuição das forças de um lado e do outro da edificação. Então eu venho com uma linha de referência no meio da minha viga, faço uma de cá e outra de cá. Eu vou fazer uma peça que tem uma seção de 12 por 6 deitada, né? Ou seja, ela tem 6 aqui de altura e 12 de largura. Como eu estou fazendo centralizada, eu posso dar um offset de 6 de dois lados na horizontal e na vertical um só, que eu consigo fazer a minha peça aí. Um offset de 6, 1, 2. Com o trim, ó, eu arremato aqui já a parte de cima e a parte de baixo. Acho que peguei a achura aqui. Ó, trim. Tira essas linhas aqui. Ó, foi até errado. Aqui dá pra reformar aqui só juntando essas partes aqui. O trim é sempre, né? Lembrando, é trim, enter, referência enter e a parte que eu quero cortar. E a gente vai fazer um X. Quando a gente representa peças de madeira e a gente está vendo a seção dessa peça de madeira, essa peça cortada, geralmente a gente representa com X. Isso também às vezes vale para estrutura metálica, perfil metálico. Alguns a gente pode representar assim também. Então a mesma coisa eu vou fazer de cá, offset de 6, um para cima, direita, esquerda, trim, nas horizontais, referência enter, tiro as partes de baixo, tiro a minha referência do meio, trim, laterais, lateral, lateral. MA, pega a propriedade, não, estou desenhando uma coisa nova, vou colocar tudo no layer 0. Faço o X aqui, se eu quiser copiar o X que eu já fiz lá no outro também pode. Como eu vou fazer uma linha aqui de fora a fora, para eu não repartir essa linha, eu posso deletar aqui, ó. Eu venho aqui, deleta, erase aqui, deleta essa parte de cima. E vou pegar essa daqui e esticar por toda a extensão, agora com o F8 ligado. Eu tava com o orto aqui, com o polar, vou voltar para o orto. Então eu estico, pode até dar uma exagerada, porque a gente vai arrematar isso aqui com o trim. Essa mesma peça que tem a seção de 6 por 12, a gente vai fazer, ela tá no sentido longitudinal, a gente vai fazer ela no sentido transversal agora, em pé. Então ela fica, o que aparece é essa face de 12 centímetros, então um offset de 12, e ela vem até a extremidade da laje aqui, ó. Então eu posso usar uma referência aqui, ó, se quiser colocar até mais, pode. E eu arremato isso aqui com fillet. Essa peça que a gente está fazendo é a linha, que é a base da tesoura, né? Eu tenho a tesoura, as peças do telhado principais são a tesoura, que é esse triângulo principal. Depois, no sentido longitudinal aqui, eu tenho as terças. Depois, no sentido transversal de novo, eu tenho o caibro, que é isso aqui.
né, os dois caibros aqui. E depois eu tenho as ripas que estão aqui pequenas, que amarram diretamente às telhas, no sentido longitudinal. E depois eu tenho a colocação das telhas enfileiradas uma abaixo da outra no sentido transversal. Bom, continuando aqui, agora a gente vai fazer a inclinação do telhado. Nós vamos usar 30%, padronizar 30% para todo mundo, apesar dos vãos serem diferentes, para facilitar a correção do exercício. Então, se eu tenho um telhado que tem inclinação de 30%, eu vou fazer aqui 100, um triângulo proporcional que eu posso usar como base de inclinação. 30 para cima. Então, essa aqui é a inclinação do meu telhado, de 30%. O que a gente vai fazer agora? Nós temos a inclinação para um lado e para o outro, não é isso? Então, eu posso pegar aqui e usar o comando espelho. Ó, MI, ou vem aqui, ó, que é esse aqui, ó, o mirror. E eu posso pegar essa linha, MI, Enter, e faço o eixo. Ele me pede aqui, ó, MI, Enter. Especifique o primeiro ponto da linha de espelho e o segundo ponto, ou seja, eu quero que no eixo vertical ele espelhe direita e esquerda, né? Depois que eu faço o comando, ele me pergunta se eu quero apagar o objeto anterior, ou seja, como se eu estivesse movendo ou se eu quero manter. Então, eu vou manter, eu já deixo no No ali, Enter. Se eu apertar Yes, Mirror, ele apaga o anterior, né? No nosso caso aqui, é melhor a gente fazer o comando e deixar o N lá, Enter. Então, eu tenho o caimento de um lado e do outro do telhado. Nós vamos fazer agora uma linha de referência saindo do contraflechal de um lado, saindo do contraflechal da parte interna aqui do outro. Pego essa linha de referência, copio a da esquerda para cá e a direita para cá. Posso até deletar as referências aqui já, que não vou precisar delas. Vou mover essa inclinação para cima aqui. Com o fillet, eu tenho o encontro dessas duas inclinações aí. Essa peça que está aqui, né? Essa peça aqui, que faz parte da tesoura, ou seja, isso aqui tudo faz parte da tesoura, né? São todas peças aí com a seção de 12 por 6 também. Como a gente está vendo a parte transversal, a gente está vendo essas espessuras de 12. Então, eu vou dar um offset de 12 para baixo, tá? E aqui, é importante que o Object Snap esteja com o Intersection Extension perpendicular ligados, com o Vzinho aqui. Eu venho aqui, miro lá, ó, na minha perpendicular. Se quiser até tirar o orto aqui agora, ó, F8, ou vir aqui desligar, pode. Às vezes facilita. Eu miro ali, ó, no final, onde ele acabaria a peça com 12, né? Tem que tomar cuidado para ele ficar aqui, ó. E vou digitar 4. Depois eu venho aqui e junto nessa outra, no encontro dessas linhas que eu já tinha feito. Trim, 2 enters, tira essa parte e essa. Ou seja, esse encaixe aqui, essa peça acontece por encaixe ali. Então, a mesma coisa, eu venho aqui, miro aqui no final. Tem que tomar cuidado para ele não vir parar aqui ou aqui, né? Tem que ser aqui. Ele vai ficar aparecendo 12, porque elas estão paralelas. Eu digito 4. Junto ali, trim, 2 enters, tiro aqui e tiro aqui. Agora, nós vamos fazer essa peça do meio. Eu faço aqui uma linha no meio. Eu vou fazer uma peça de 12 centralizada, então 6 para um lado, 6 para o outro de offset. Ligo aqui. Essa peça e essa, ó, na interseção dessas duas peças, se eu quiser até limpar aqui, pode também. Ó, com o trim aqui, se quiser limpar aqui já. Só essa parte de baixo aqui que é importante para a gente fazer a projeção. Ó. Quando aparecer o perpendicular ali, vai ter aparecido 12, né? Então, eu vou apertar 4. É importante que esse perpendicular é o mesmo símbolo do outro, que ele esteja aparecendo, para garantir que a gente está fazendo um ângulo de 90 graus. 4, Enter. Depois eu junto aqui, nessa interseção. Mesma coisa aqui, ó. Miro lá na perpendicular, 4, Enter. Depois eu volto aqui. Trim, 2 Enter, tiro esse pedaço, tiro esse e esses aqui, que eu posso deletar, tá? Agora, a gente vai fazer a parte aqui de baixo,
que é o mesmo encaixe, ao contrário aqui, só que um pouquinho para cima. Então, é a mesma inclinação que eu estou usando dessa peça, existe nessa aqui, porém ao contrário. Então, nós vamos pegar essas duas linhas aqui e a gente vai dar o comando mirror de novo, só que na horizontal. O mirror funciona por eixo, então como esse segmento de reta aqui já está indo do início ao final, eu posso usar o próprio midpoint dessa linha para fazer o eixo da mirror line. Então eu pego aqui, MI, Enter, ó, vou colocar na horizontal, aí eu posso ligar o orto de novo, ou aqui ou com F8, ó. E eu vou garantir que essas linhas, né, vai dar no, porque eu quero manter o lá de cima, e eu duplico essas linhas aqui. Vou pegar essas linhas e subir com elas 6 centímetros. Depois eu dou um offset de 12, que essas peças têm 12 igual as de cima. E vou fazer a mesma coisa. Miro lá, ó, onde seria o 12. Desligo, acho que aqui desligar o orto facilita um pouco. 4, ligo aqui. L, Enter. Miro lá 12, 4, Enter. Depois passo aqui. Trim 2 Enter e eu consigo limpar o meu desenho aqui, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Eu pego essa parte aqui, coloco ali 4. Não, mirei lá, deixa eu começar de novo. O símbolo de perpendicular. 4, Enter. E faço aqui. Trim, eu posso pegar essa referência e tirar essas linhas aqui primeiro. E depois com o trim 2 Enter eu tiro esse pedacinho aqui. Não, vai ficar desse jeito que tá aqui mesmo. Mesma coisa de novo aqui no lado oposto. 4, junto aqui, trim, referência Enter, tiro essas linhas que estão sobrando, trim 2 Enter e tiro esse pedacinho aqui. Bom, então a estrutura da tesoura tá feita. Depois, o que a gente tem para fazer são essas outras peças aqui, que são no sentido longitudinal. Nós vamos fazer aqui agora essa peça para encaixar, né, essa peça aqui que ela fica na inclinação do telhado também, essa terça aqui, a gente vai dar um offset do caibro, que já é a base do caibro, para configurar a própria terça aqui. Então, nós vamos dar um offset nessas linhas aqui de 12, que é a altura dessa peça da terça. Então, 12 e 12. Fillet. E eu vou usar a seção que eu usei aqui do caibro, se eu não me engano foi 6. Isso. E vou dar um offset aqui de 6, ou seja, essas peças aqui da tesoura são peças mais robustas, com uma seção de 6 por 12. Aqui em cima no caibro já é uma seção de 6 por 4, né? Vai afunilando até chegar na ripa, que é uma peça mais fina. Vou dar um offset de 6 e eu tenho o meu caibro ali. Aqui eu vou dar um offset de 12 para eu fazer a peça da cumieira, que é como se fosse a terça, só que arrematada na posição da cumieira. Vou dar um offset de 12. Se eu quiser fazer uma referência aqui no meio, ó, eu vou fazer uma peça que tem, a seção dela é 12 por 6, então estou fazendo centralizado, agora eu dou um offset de 3, né? Para cada lado. 3, 3. Trim. 2 Enters, vou tirar as partes aqui que não me interessam. Isso aqui eu faço aquele X também, porque ela é uma peça que a gente está vendo ela cortada. Essa linha aqui, eu vou copiar ela para cima para que ela fique na metade aqui dessa peça, porque na verdade a cumieira ela encaixa, ela fica encaixada, igual tá desenhado aqui, ó. Como se ela encaixasse dentro dessa mão aqui. Então eu venho aqui, ó, com o fillet, remato aqui, com o trim. Pode ser com trim 2 Enters, eu tiro esse pedaço aqui e sobra, né, a parte que é o que a gente chama de pendural aqui no meio.
Bom, aqui também a gente tem uma outra peça, que é que é semelhante à peça da cumieira lá, que faz o fechamento, que é o continuamento a continuação do frechal. Então agora eu volto com o orto aqui. Vou fazer 12, que já é o valor da peça mesmo, o offset de 3, a mesma coisa. Offset de 3. Fecha a peça aqui, deleto, X, desculpa, linha aqui, e eu fecho esse X aqui. Mesma coisa eu faço aqui, 12, offset de 3, deleta a linha do meio, arremata, linha e linha aqui. Bom, agora o que vai ficar faltando é que eu tenho uma peça aqui que é a terça. Meu telhado tem uma... Bom, daqui até aqui eu tenho 2,60 metros. Até talvez eu nem precisaria ter a terça aqui tá num espaço pequeno, assim. A gente até às vezes coloca a terça de 2 em 2 metros, mas a gente pode colocar uma aqui no meio. Então, se vocês tiverem uma seção de telhado maior, né, um prolongamento aqui maior, às vezes compensa colocar duas, mas de início pode colocar uma só mesmo. Então, eu venho no meio aqui, e essa peça ela já fica apoiada, né, essas duas peças estão apoiadas em superfícies horizontais. Essa daqui ela vai estar perpendicular à superfície inclinada, que é a inclinação do telhado. Então, eu venho no midpoint dessa peça aqui da tesoura, faço uma perpendicular e dou um offset de 3. É a mesma coisa, só que eu estou fazendo inclinado. 3, 3. Deleta a parte do meio. Ó, faço isso aqui. Depois, eu vou dar um offset aqui de 6 de novo. Acho que eu usei 6 aqui. Pode ser até, eu acho que eu usei no outro exemplo aqui o 12. Um offset de 12. E faz um triângulo aqui, ó. Essa peça aqui é uma peça que pode ser de madeira ou pode ser uma base de cimento aqui para segurar essa terça nessa posição, nessa inclinação. Eu posso fazer o desenho aqui de novo, como eu posso espelhar em relação ao centro da minha tesoura. Eu posso selecionar isso aqui, MI, que é o espelho, pego o meio da minha peça, coloco para cima, não quero apagar a anterior, e ela vem parar aqui no meio. Arremato aqui também. Bom, então a gente já fez aí as terças no sentido longitudinal. Depois a gente colocou os caibros, né? Começou a desenhar os caibros. Meu telhado, se eu puxar aqui de cima da planta de novo, ó, XLH, porque eu estou inclinado, estou rotacionado aqui, eu tenho que o meu telhado ele acaba aqui e aqui. Eu até falei para vocês uma coisa que eu tinha esquecido de pensar nisso. A cumieira, ela vai estar no meio da edificação e não no meio do telhado, como eu tinha falado, por causa da posição da tesoura aqui. Então, lá naquele vídeo anterior que eu tinha pedido para colocar a cumieira no meio da edificação, vocês vão trocar, porque ó, na posição da tesoura aqui, ó, se eu colocar o meio, aqui onde está a minha cumieira, que é essa peça aqui, ele fica no meio da edificação, ó, metade para cá e metade para cá. E não no meio do telhado, porque o meio do telhado seria aqui, tá? Só para vocês ajustarem o desenho anterior lá. Então, meu telhado ele vem daqui até aqui, ou seja, nessa parte da frente eu tenho um beiral maior, que eu coloquei um beiral de 1,20 aqui para frente, então o telhado vai descer mais nessa parte aqui. Eu vou pegar o meu caibro e levar ele até lá, porque o caibro vai descer para fazer a parte do beiral. Essa estrutura da tesoura, ela fica dentro, né, em cima da laje ali, conformada na estrutura da casa. O restante aqui em cima, daqui o caibro e as ripas aqui, que vão sair para formar essa parte do telhado aqui para fora.
Então, eu vou dar um extend, referência, enter, e seleciono essas linhas para elas irem até lá. Mesma coisa de cá, extend, referência, enter, e seleciono essas linhas. Vocês vão ver que aqui até passa um pouco aqui dentro, ó, é só selecionar aqui, trim, e tirar essa partezinha que passou aqui, ó. Enter, referência, né? A peça, ela até pode ser que tenha esse arremate com esse chanfro aqui. Mas é melhor a gente fazer aqui, que é o mais comum, da peça vir perpendicular, né? Ela vem com a seção retangular aqui. Então, trim. Eu posso tirar essa referência do meu telhado aqui por enquanto. Fillet. Ó. Aqui é a mesma coisa. Eu venho aqui, coloco perpendicular, tiro, fillet, enter. E fiz o caibro aqui. Agora, nós vamos fazer as ripas, que é o que segura o nosso telhado aqui. Primeiro, a gente vai fazer a cumieira, que é essa telha, é como se fosse uma telha que fica nessa posição, né? As outras vão descendo na posição transversal, e essa aqui fica no sentido longitudinal, amarrando, fazendo um arremate lá em cima com cimento, com argamassa. Então, eu vou vir aqui e fazer uma circunferência aqui de 5, e depois eu vou dar um offset de 2 para fora, só pra gente ter uma... Isso aqui não é nada muito certinho, não. Eu vou com um trim, ó, vocês viram que eu fiz, né? Deu o offset de 2 para fora aqui. Com o trim, eu arrematei aqui. Aí agora a gente vai fazer a seção do que é a ripa. A ripa aqui, eu coloquei ela logo emendando aqui com esse fim da cumieira aqui. A ripa, ela tem uma seção de 4 por 2 de altura. Então, é uma madeira bem mais fininha aí. Então, vocês vão sair aqui. O que a gente pode fazer nesses casos, quando a gente não tem referência para cima, é fazer o seguinte, ó. Né, eu quero fazer essa peça aqui. Eu posso dar um offset de 2, opa, um offset de 2 aqui. Trim, tira essa parte da cumieira que eu não vou precisar aqui, ó. E já faço aqui na perpendicular a peça da ripa. Então, eu dou um offset de 4 aqui, ó. Trim, referência, enter e enter. Então, já fica pronta a minha ripa aqui apoiando. Essa ripa, ela tá distante, até ficou um pouquinho diferente aqui dessa outra que eu tinha feito pra fora, que mesmo não tem problema. Essa ripa, ela tem uma distância, isso até vem nas especificações da telha. Essa especificação que eu olhei na internet aqui, entre as telhas, precisava ter 20 centímetros. Então, nós vamos deixar aqui, ó. Como que eu faço para fazer eu fazer a distância delas ficar 20 nesse alinhamento? Eu vou selecionar a ripa e vou copiar uma. Daqui para cá, ó. Se eu copiar daqui para cá, elas vão ter 0 de espaço entre elas. Aqui eu andei 4, então para eu ter espaço de 20 entre elas, eu preciso fazer 24 aqui, ó. Se eu medir aqui, ó, vai dar 20, né? Eu copiei contando o próprio valor da peça aqui. E agora eu vou fazer, eu posso até fazer mais uma, para a gente copiar um tanto maior. Aí agora eu já posso copiar com referência. Eu copio dessa quina para essa. Aqui, se eu quiser ir copiando aqui para baixo, eu consigo. A gente vai fazer a telha toda junta, que aí a gente copia o elemento inteiro. O que nós vamos fazer? No meio aqui, ó, eu não tenho referência da perpendicular, mas eu tenho referência da perpendicular para baixo, ó. Posso desligar o orto aqui com F8. E aí, eu quero que essa linha fique para cima, então eu posso digitar aqui -2, ó.
Só que ao invés disso nós vamos fazer, acho que o valor aqui que eu coloquei é 1. Isso, é 1. Então nós vamos fazer aqui, ó, menos 1. E eu vou unir essa parte aqui com essa, tá? E vou dar um offset de 2. Ó. Vou unir aqui. E depois eu vou fazer a mesma coisa. Agora já até tá aparecendo um extension aqui. Eu posso fazer a mesma coisa. Viro aqui, ó. E miro aqui. E digito 3. Né? Na verdade eu tenho que digitar menos 3. Menos 3. E aqui eu vou digitar menos 2. Ó. Que eu posso chegar tudo, essa aqui vai ser um pouco diferente, a outra que vai ser a típica, que a gente copia para o restante. Então eu dou um extend aqui, ó, fillet, e vai ficar desse jeito aqui, tá? Depois eu vou copiar essa parte aqui, ó. Posso copiar essas 3 linhas aqui pro meio aqui, ó. Tira essa parte aqui, tá? Aqui também eu posso copiar pra cá. Agora eu já tenho a minha telha típica ali, ó. Ou seja, isso aqui, esse conjunto da ripa com a telha que eu tenho aqui, ó, é o que vai repetir pro restante ali. Então eu venho aqui e copio isso aqui. Essa linha aqui seria até interessante a gente fazer ela aqui, ó. Fica um pouco mais coerente, porque a telha vai lá pra trás. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. E pego sempre a mesma referência, ou seja, vai ser sempre, ó, eu posso pegar aqui, que é a ponta da ripa, ó. Vou copiando várias aqui. Posso copiar até o final se eu quiser. Ou eu posso pegar mais e fazer várias de uma vez. Copiar de 5 em 5. Tem que tomar cuidado pra pegar sempre Ó, parece que não deu. Tá vendo que tá dando afastado aqui? Deixa eu tentar de novo. Aqui o que eu posso fazer é dar um extend aqui e ajustar desse pra frente também, ó. Copy. Ó, aqui já tá dando certo. Essas coisas não é um desenho completamente certinho, não, que é mais uma referência para a telha mesmo. Se eu quiser copiar mais de um, ó, vou copiar. Tem que ficar atento sobre o que se repete em cada desenho, né? Então, ó, copy. Para não ficar desenho sobreposto. Eu tô fazendo de 2 em 2 aqui, ó. Aqui eu já não vou ter espaço, a minha ripa tá ficando de fora aqui. O que eu posso fazer aqui, como tá bem pertinho, dá pra eu colocar essa ripa aqui e ficar assim, né? Tá voando aqui, mas não tem tanto problema não. Até porque a telha ela não vai ficar exatamente no limite aqui do término do telhado. Agora, pra gente não precisar fazer toda essa parte do telhado aqui de novo, as ripas e as telhas aqui, a gente vai pegar o que é do telhado desse lado, com a ferramenta de seleção azul,
que com a outra, talvez seja com a verde, fica um pouco mais difícil. E eu vou selecionar todas as peças que estão aqui acima do caibro, porque o caibro eu já espelhei. E vou colocar para o lado de lá, copiar para o lado de lá com a ferramenta do espelho aqui de novo. Então eu venho MI, Enter, posso copiar aqui, ó, essa referência tá boa aqui, que tá exatamente no meio. E eu tenho que tomar cuidado para ou eu pego uma outra referência de meio aqui, ou eu volto para o orto, coloco no meio, vou colocar no, porque eu não quero deletar a parte anterior que eu selecionei, dou Enter aqui. Vocês vão ver que aqui sobrou, né? Se eu for colocar aqui, ó, sobrou um pouco de... Ou vai sobrar uma telha pra fora aqui, eu posso deixar essa telha um pouquinho a mais aqui. E ela vai ficar sem a amarração do caibro. Ou eu posso deletar essa telha aqui. E fazer isso aqui. Mover essa igual eu fiz com a outra lá. Tá? Ou seja, o telhado vai ficar um pouquinho menor aqui, mas não tem problema não precisa ficar exatamente no 1, tá? Só mais ou menos o valor. Estão vendo que aqui, né, como eu tinha dito, o beiral vai ficar mais baixo do que esse aqui, porque aqui a gente tem um deslocamento horizontal maior. Bom, tem até umas outras, esse tipo de telhado aqui, geralmente tem uns outros arremates aqui, né? Uma peça que passa direto na longitudinal aqui. Dependendo do tamanho que for esse beiral aqui tá no limite de 1,20, assim. Até talvez seria legal ter um apoio aqui. Mais do que isso, a gente já tem que olhar para colocar ou um pilarzinho aqui, ou um pilar de madeira, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, para esse momento da disciplina, dá pra gente deixar o telhado assim, então. A parte de corte da estrutura do telhado fica assim. Então, é importante que vocês voltem na planta de cobertura aqui, XLH ou XLV, depende da posição que vocês estiverem, e coloca aqui no meio da tesoura, que é o lugar da cumieira, e arruma lá o desenho da implantação. É só deslocar quem estava, por exemplo, com a cumieira um pouco mais para cá, coloca ela em cima dessa linha de referência. Vou até deletar o meu telhado de referência aqui. Pode deixar por enquanto no layer branco, acho que assim que eu terminar essa parte aqui de desenho, a gente vai passar para ajuste de layer. Então, dá para ver direitinho as telhas e a estrutura do telhado. Agora a gente vai fazer a parte da fachada.